E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e agora para explicar como prometido a Era Napoleônica. Bom, eu nos meus dois primeiros vídeos tinha explicado a Revolução Francesa e agora como consequência da Revolução a ascensão do Napoleão Bonaparte. Bom, eu fiz um esquema para a gente detalhar e citar cada assunto que a gente vai falar durante essa matéria. O primeiro assunto vai ser o golpe do 18 de Brumário, que aconteceu no final da Revolução Francesa, que é muito necessário a gente retomar alguns conceitos. O consulado, que foi o início do governo de Napoleão. O Império Napoleônico, onde que ele fez as suas principais expansões na Europa. E o declínio com seus devidos fatores, por que o Império Napoleônico caiu. E, em consequência desse império, o Congresso de Viena. Então, como primeiro item, eu vou estar explicando agora o golpe do 18 Brumário. Bom, a França ainda estava em crise, sofrendo ameaças constantes do estrangeiro, da Inglaterra, da Áustria e da Prússia. O diretório estava em crise. Os burgueses sofriam constante ameaças de retomada de poder dos jacobinos e dos girondinos, e sendo assim, os burgueses do poder passaram a defender um governo autoritário que mantesse os privilégios da burguesia e conciliasse os interesses do povo. Para esse governo ser centralizado, ser uma ditadura, eles precisavam, no caso, de um líder, uma pessoa que fosse capaz de administrar a França com mãos de ferro, assim, de forma que toda aquela revolução fosse mantida e tanto os interesses da burguesia quanto os do povo de modo geral fossem conciliados. Então, como eu coloquei no terceiro item, em relação com o primeiro, a França ainda estava sofrendo intervenções estrangeiras. E a chamada Batalha de Toulon foi na cidade de Toulon, os ingleses estavam quase tomando a ofensiva lá, estavam quase ganhando. Então, foram convocados vários militares, vários soldados para ir para lá. E um desses soldados era o Napoleão Bonaparte. E como os ingleses estavam quase vencendo, os franceses estavam praticamente derrotados. Foi até que o Napoleão fez uma nova medida, uma nova estratégia relacionando com a artilharia, que retomou a ofensiva e venceu os ingleses. E por essa estratégia dele ter tomado toda a França de modo geral o exaltou. O exaltou porque essa medida que ele tomou, segundo os historiadores, foi uma grande medida que o fez um grande general. Foi uma grande exaltação. E por essa vitória que os franceses tiveram sobre os ingleses em Toulon, toda a França começou a exaltar Napoleão. Então os burgueses, de olho nos seus interesses e querendo controlar a raiva do povo, começou a conciliar essa situação. Eles precisavam de um ditador, de uma pessoa que centralizasse o poder da França de modo a conciliar os interesses burgueses. Então, o Napoleão, sendo exaltado pela França, sendo aceito pela França como um cara bom, um cara corajoso, leal e tudo mais, segundo os historiadores, seria de suma importância para a França, de grande interesse principalmente para os burgueses. Então foi justamente o que eles fizeram, os burgueses. Atiraram a primeira pedra. Começaram a fazer propaganda política de Napoleão, e começou a inventar até coisas de Napoleão, falando que ele era capaz de descer do cavalo e salvar um soldado ferido, que ele era capaz de fazer tudo. Então, relacionando e conciliando as conversas, os discursos dos poderes, a burguesia conseguiu chamar Napoleão, atraiu ele para o lado político, uma que ele também defendia o povo. Ele era de uma tendência jacobina, então ele já defendia o pessoal de modo geral. Para falar um pouquinho dele, o Napoleão, ele nasceu na ilha de Córcega, lá no sul da França. Porém, como etnia, se diz que ele era italiano e feições italianas. Porém, como região geográfica, fica ao sul da França, essa ilha de Córcega. Então, quando ele era pequeno, antes disso, é importante falar que ele era filho de um casal burguês, em decadência. Então, eles mudaram para a França. E ele entrou no colégio militar e assim seguiu. E deu-se início à Revolução Francesa e ele foi só atuando até chegar nessa famosa Batalha de Toulon. Então,
Com essa conciliação que os burgueses conseguiram fazer e essa propaganda política exaltando Napoleão como um grande mestre, eles conseguiram atrair Napoleão, conseguiram influenciá-lo de que ele poderia se tornar um grande imperador. Então, chamaram ele e fizeram o golpe do 18 do Brumário. Como se fosse assim, eles tomassem o poder, Napoleão ficaria como o rei, como o imperador, e os burgueses se manifestariam através de seus interesses, escondidamente. Então, com o golpe, instituiu-se o consulado. Primeiramente, havia três consulados, e o Napoleão ficava com o principal. Mas, depois de uma votação, Napoleão dissolve esses 3 consulados e se torna um consulado único. Mas isso assim não é tão importante em si. O importante vai ser o que o Napoleão faz durante esse consulado. Então, a França estava sofrendo inúmeras intervenções estrangeiras. E para conciliar os interesses da burguesia e ele governar de forma tranquila, de forma pacífica, para poder desenvolver a França, que era o principal objetivo, ocorreu a assinatura do Tratado de Paz de Amiens, que alívio para Napoleão comandar de forma tranquila. Esse tratado foi principalmente com a Inglaterra, que é a sua principal inimiga. Para controlar as finanças e apoiar os projetos econômicos, o Banco da França foi criado, juntamente com a moeda única, que foi o franco. Houve uma criação de tarifas alfandegárias que bloqueavam as importações de manufaturados estrangeiros. Com isso, como próximo item, como a indústria nacional estava protegida do intervencionismo econômico estrangeiro, os burgueses nacionais podiam mais facilmente fazer suas próprias indústrias. Uma que a competição estrangeira era muito forte, principalmente a inglesa. E como as tarifas alfandegárias eram muito caras para importar, então compensava mais investir na indústria nacional, o que aconteceu verdadeiramente, principalmente na produção de tecidos. E para manter a paz na França, manter a ordem social, aconteceu a chamada centralização do poder, na qual o Napoleão ele oprimia todas aquelas pessoas que iam contra seu governo e contra toda a França de modo geral, que queria se revoltar. Vários jacobinos que tentaram insurreições foram presos, girondinos ou qualquer outro pessoal que estava tentando retomar o poder ou atrapalhar o poder era preso. Então, para manter essa paz na França. O próximo item é a concordata. Essa concordata foi, como durante a Revolução Francesa, os laços entre o governo da França e a Igreja Católica tinham se separado, uma que os bens da Igreja na França foram confiscados, Napoleão, como ele era esperto, ele assinou essa concordata, na qual ele assumiu um acordo novamente de paz ou de conciliação com o Papa, de modo que tornava a religião da França oficial católica e juntamente com isso Napoleão ganharia um certo apoio da Igreja para exaltá-lo tanto ele em si, a pessoa dele, como o governo dele. Então a concordata foi nesse sentido aí. Uma que houve a coroação do Napoleão, ele se autocoroou. Ele se autocoroou mostrando que ele era assim, o poder central. Tinha a igreja, tinha o poder da igreja em si, mas todas as coisas, as administrações políticas e econômicas da França passariam para ele. Ele era o centro do poder. Ele não era visto assim como um rei absolutista, não. Ele era mais visto como um rei salvador, como o rei que salvaria a França. Claro, tinha um governo centralizado, mas de modo a garantir a paz dentro da França. Não era o absolutismo em si. Porque durante o governo napoleônico, nas cidades, tinha os prefeitos chamados de mini-imperadores. Os mini-imperadores, os prefeitos, eles tinham assim, uma certa autonomia de governar a cidade. Uma forma que o Napoleão usou para a administração da França ser bem sucedida. No que aconteceu verdadeiramente. A França foi bem governada, foi assim, de muita estabilidade, tanto política, econômica e social. Porém, quando eu vou falar no próximo vídeo, essa estabilidade econômica, social e política estava em decadência. Isso por pressões internacionais. Agora, que eu acho que é o principal que a gente deve visar durante o governo napoleônico é o Código Civil Napoleônico. Várias questões de vestibulares, vários exercícios
assim, direto ou indiretamente, pedem questões, elaboram questões em cima desse Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico foi assinado em 1804 e, como eu tinha dito anteriormente, durante o golpe do 18 Brumário, o Napoleão queria conciliar os interesses da burguesia juntamente com os interesses do povo. Então, o primeiro item, representando em grande parte os interesses dos burgueses. E uma das medidas foi como o casamento civil, separado do religioso, uma porque a igreja, sendo assim, a igreja não podia intervir no casamento dos indivíduos. E assim, eles tinham uma certa autonomia. O que acontece muito atualmente o respeito à propriedade privada, que era a base da burguesia mesmo, a propriedade privada, a industrialização. Tudo isso o Napoleão fez para ganhar apoio da burguesia mesmo e industrializar a França, desenvolver a França de forma concisa. O próximo é direito à liberdade individual e igualdade de todos perante a lei. Direito à liberdade individual foi em partes. A liberdade individual, como eu tinha dito no início da Revolução Francesa, que é uma ideia iluminista, tinha, mas em si a imprensa da França era censurada. O Napoleão colocava a censura assim, mais ao seu dispor. O que não fosse de apoio a ele não deixava. Então não era uma liberdade em si. Tinha a direito à liberdade individual, mas voltado para ele, aos interesses dele, que indiretamente estariam voltados para a burguesia. E igualmente direito à liberdade individual, igualdade de todos perante a lei. Isso sim, uma que a reforma agrária foi mantida. A reforma agrária do pessoal pobre foi mantida. Uma das coisas que sustentou ele em relação ao povo foi essa reforma agrária mantida. É importante observar que esse Código Civil Napoleônico, várias ideias, vários artigos dele, como a gente pode dizer assim, está em vigor até hoje, embora com consideráveis alterações legislativas posteriores. Na Constituição Brasileira, a última nossa de 1988, esse direito à liberdade individual, igualdade de todos perante a lei está visada lá. Vendo, o Código Civil Napoleônico foi de base para muitas constituições da era contemporânea. Isso é muito interessante. Assim, para dar uma resumida na introdução da era napoleônica, eu escolhi 3 questões de vestibular da CES Gran Rio, para a gente colocar em prática mesmo o conhecimento, só para resumir e ficar mais fácil de entender. Bom, eu vou ler o enunciado e vou comentar qual que vai ser a questão certa. O golpe do 18 de Brumário, de 1799, no contexto da Revolução Francesa, derrubou o diretório, instituiu o sistema do consulado e elevou Napoleão Bonaparte à liderança política da França revolucionária. Napoleão manteve-se no poder por um período que se estendeu de 1799 até 1815, período esse denominado de Era Napoleônica, durante o qual ocorreu a alternativa A, consolidação interna do ideário burguês da Revolução e a tentativa de sua imposição a diversos países da Europa com a expansão militar promovida por Napoleão. Essa alternativa é a correta, é a mais correta delas todas. Alguma vai ter assim, algum princípio correto, mas a mais completa é essa, perante as outras alternativas. A segunda alternativa, retomada do poder político pelos segmentos da nobreza provincial francesa, com a promulgação do Império como a força política legítima de governo da França no período napoleônico. Olha, se a gente for olhar por essa vertente nobreza provincial francesa, a gente vai lembrar aqueles nobres que apoiavam o absolutismo. E aqueles nobres que apoiavam o absolutismo não apoiavam Napoleão. Então a gente não pode considerar essa alternativa. A alternativa C, união dos segmentos sociais distintos na defesa do governo aristocrático e absolutista de Napoleão, tais como o campesinato e a nobreza, com o objetivo de evitar uma invasão estrangeira na França revolucionária. Como eu tinha dito, o governo de Napoleão não era absolutista. Então a gente não pode considerar essa visão da C, não. Alguma ideia pode estar semelhante, mas não tão completa igual a alternativa A. Interferência direta das monarquias absolutas europeias na França, através da ação política da Santa Aliança, ao encerrar o processo revolucionário com seu apoio à ascensão de Napoleão. Não, essa Santa Aliança ela foi feita no final da era napoleônica.
foi durante o Congresso de Viena que essa Santa Aliança foi instituída pela Rússia, então a gente não pode considerar ainda. Como que a gente pode considerar, sendo que a Santa Aliança foi feita só lá no final da Era Napoleônica? Eu vou falar dessa Santa Aliança no final, mas por enquanto a alternativa certa dessa questão é a letra A, consolidação interna do ideário burguês, lembra do Código Civil Napoleônico, da Revolução, e a tentativa de sua imposição a diversos países da Europa, com a expansão militar promovida pelo Napoleão. A outra questão. A obra política de Napoleão Bonaparte pode ser considerada como um complemento às realizações da Revolução com apoio da burguesia francesa. Esta, de novo, letra A, é a correta. Um complemento às realizações da Revolução, como os ideários iluministas, com apoio da burguesia francesa, direto ou indiretamente. A letra B é uma tentativa de promover uma revolução industrial na França, seguindo o exemplo inglês. Suas bases estariam contidas no Código Civil francês. Essa está certa, sim, tem um aspecto certo, mas não em si uma revolução industrial, porque a França já tinha sofrido uma parte da revolução industrial, então a gente não pode considerar ela em si. A França já tinha consolidado a questão industrial, então não era uma revolução, como tinha acontecido na Inglaterra. Alternativa C, uma obra de centralização administrativa pelo fato de ter colocado seus irmãos como chefe de governo em vários países da Europa. Uma centralização administrativa, sim, mas a A é muito mais completa, um complemento às realizações da Revolução, porque a gente não pode considerar que o governo de Napoleão não foi só político, ele se visou em questões econômicas, sociais e políticas, então por isso a A é mais correta que a C. A letra D, uma política de alianças após vitórias militares contra os prussianos, os austríacos e os russos, para conseguir o domínio absoluto de toda a Europa. Outro aspecto, como eu disse na C, a gente não pode considerar só um fator para explicar. A gente tem que levar em várias questões, porque um complemento às realizações da Revolução resume várias coisas, questões sociais, políticas, econômicas. A D só fala do expansionismo, então ela é certa? É, mas ela não pode ser considerada. A predomina sobre ela. A letra E, uma reação ao processo desenvolvido durante o período da Revolução Francesa, em consequência da inflação, do período do terror e da incapacidade administrativa. Não, como eu tinha dito durante o vídeo, houve sim uma estabilidade política, uma estabilidade administrativa. Então, a A é a mais correta delas todas. A terceira e última questão. Relativamente à expansão napoleônica, pode-se afirmar que acarretou mudança no quadro político europeu, tais como a difusão do ideário revolucionário liberal, ampliação temporária do raio de influência francesa e fortalecimento do ideário nacionalista nos países dominados. E essa é a alternativa correta. Essa questão em si eu não vou comentar nesse vídeo porque ela faz parte do expansionismo napoleônico. E como eu não falei do expansionismo napoleônico, eu acho que não é necessário ainda. Então no próximo vídeo eu vou estar explicando essa questão juntamente com o expansionismo napoleônico, juntamente com outras questões, o final da era napoleônica e o Congresso de Viena, e retomando aquele tópico que falou naquela questão da Santa Aliança. Então pessoal, este é o início da era napoleônica. Qualquer coisa vocês voltem no início do vídeo, revisem os fatores responsáveis pelo início dessa era napoleônica. Eu fico por aqui, então no próximo vídeo eu trago o restante da Revolução Francesa. Eu fico por aqui, muito obrigado novamente e até mais.